O código esquecido de Salomão. E se o rei Salomão deixou escondido um método? Não nos palácios, não nos templos, mas codificado em um único símbolo que atravessou milênios. Um método tão poderoso que foi enterrado durante séculos porque revelava como transformar pensamento em realidade material. E no centro deste ensinamento perdido está algo chamado o Selo de Salomão. Uma imagem que a maioria das pessoas vê mas não compreende, porque não é apenas um símbolo. É um mapa da consciência humana e das forças invisíveis que moldam sua vida. Salomão não era apenas um rei. Ele era o mestre de algo que os textos antigos chamavam de sabedoria oculta, o conhecimento de como a mente humana interage com as correntes invisíveis da realidade. E segundo manuscritos preservados em segredo, esse conhecimento estava codificado em um único símbolo, dois triângulos entrelaçados. Um apontando para cima, outro para baixo. O que está acima refletindo o que está abaixo. Então por que você nunca aprendeu isso? Por que ninguém te disse que Salomão não apenas governava um reino físico, mas dominava as leis invisíveis da manifestação? Por que o símbolo mais conhecido dele foi reduzido à decoração, quando na verdade era uma ferramenta de transformação interior? Porque uma vez que você entende como o selo funciona, você para de viver como vítima das circunstâncias. Você para de acreditar que sua realidade é algo que simplesmente acontece com você. E você começa a perceber que sempre teve o poder de moldá-la. Neste vídeo, você vai descobrir o que o Selo de Salomão realmente significa, por que ele foi codificado em símbolos em vez de palavras, como este conhecimento foi preservado através de sociedades secretas, e como você pode usar esse princípio antigo para transformar sua realidade hoje. Você também vai entender por que este ensinamento está ressurgindo agora, em um momento onde cada vez mais pessoas estão acordando para o seu próprio poder criador. Porque uma vez que você compreende o que Salomão dominava, a união das forças opostas dentro de você, você começa a entender por que este conhecimento foi escondido e por que muda tudo. Para entender o Selo de Salomão, você precisa voltar ao mundo que ele realmente habitou. Um mundo onde reis não eram apenas governantes políticos, mas guardiões de conhecimentos sagrados. Onde templos não eram apenas lugares de oração, mas centros de iniciação nos mistérios da existência. Os textos antigos descrevem Salomão de forma muito diferente da narrativa simplificada que você ouviu. Ele não era apenas sábio. Ele era um mestre de forças que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. O Talmud diz que Salomão governava sobre os espíritos do ar e da terra. Textos árabes antigos afirmam que ele comandava djinns e demônios. Manuscritos medievais preservam rituais atribuídos a ele para controlar elementos invisíveis da realidade. Mas o que tudo isso realmente significa? Na época de Salomão, havia um entendimento que foi quase completamente perdido no mundo moderno, que a realidade física é apenas a camada externa de algo muito mais profundo. Que por baixo do mundo visível existem correntes, frequências, forças que moldam tudo o que você experimenta. E que certos indivíduos, chamados de magos, sábios ou iniciados, aprendiam a trabalhar conscientemente com essas forças. Salomão era um desses mestres. E o símbolo que ele deixou, o selo, não era decoração. Era um diagrama. Um mapa de como essas forças funcionam e como um ser humano pode alinhá-las. O Selo de Salomão é composto por dois triângulos. Um aponta para cima, representando o céu, o espírito, o invisível, a intenção. O outro aponta para baixo, representando a terra, a matéria, o visível, a manifestação. Quando esses dois triângulos se entrelaçam, eles formam uma estrela de 6 pontas. E essa estrela não é apenas bonita. Ela é funcional. Ela representa o momento em que o espírito e a matéria se encontram. O momento em que seu mundo interior e seu mundo exterior se unificam. O momento em que pensamento se torna coisa. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca entende: os dois triângulos precisam estar em equilíbrio. Se você vive apenas no triângulo superior, apenas em pensamentos, sonhos, intenções espirituais, nada se manifesta. Você fica flutuando em ideias que nunca tocam o chão. Mas se você vive apenas no triângulo inferior, apenas em ação física, materialismo, esforço bruto, você se esgota sem direção. Você trabalha duro, mas sem propósito.
O poder está na união. E Salomão ensinou que esta união não acontece por acidente. Ela acontece através de um processo deliberado, consciente, que ele codificou no celo. Por isso sociedades secretas da Idade Média, templários, Rosa-Cruzes, alquimistas, preservaram este símbolo com tanta reverência. Porque eles sabiam que não era apenas um desenho. Era uma instrução. Mas por que o segredo? Por que Salomão não escreveu isso claramente em um livro? Por que conhecimento de poder não pode ser dado a quem não está pronto? Não por elitismo, mas por proteção. Alguém que entende como manifestar realidade mas ainda está dominado por ego, raiva ou medo pode criar caos, em suas próprias vidas e nas vidas de outros. Então o conhecimento foi velado. Escondido em símbolos. Transmitido apenas para aqueles que demonstravam clareza interior. O selo era um teste. Se você olhava e via apenas um desenho bonito, não estava pronto. Mas se você olhava e sentia que havia algo mais profundo ali, algo esperando para ser decodificado, então a porta começava a se abrir. E aqui está a verdade que fez este ensinamento ser suprimido por instituições de poder. Se cada pessoa soubesse que pode moldar sua própria realidade, ninguém mais seria controlável. Uma pessoa fragmentada é fácil de manipular. Mas alguém que une céu e terra dentro de si? Alguém que alinha intenção com ação? Essa pessoa se torna soberana. E isso nos leva à próxima camada. Se o selo representa a união de forças opostas, a pergunta se torna: como exatamente essa união acontece dentro de você? O selo de Salomão não é apenas filosofia antiga. É um mapa operacional de como sua consciência funciona. E uma vez que você entende esse mapa, tudo muda. Vamos começar com o triângulo que aponta para cima. Este é o triângulo do fogo, do espírito, da intenção. Ele representa tudo que nasce dentro de você, seus desejos, suas visões, seus sonhos. É a semente. A centelha. A vontade de criar algo novo. Salomão ensinava que este triângulo é onde tudo começa. Nada existe no mundo material que não tenha começado primeiro como um pensamento, uma imagem, uma intenção. Mas aqui está o problema: a maioria das pessoas vive apenas neste triângulo superior. Elas sonham, planejam, visualizam, mas nunca cruzam o abismo entre intenção e manifestação. Por quê? Porque o triângulo superior, sozinho, não tem peso. Ele flutua. Ele precisa do outro. Agora olhe para o triângulo que aponta para baixo. Este é o triângulo da água, da matéria, da ação. Ele representa estrutura, disciplina, consistência física. É o vaso que segura a chama. É o corpo que executa a visão. É o trabalho diário que transforma o invisível em tangível. E aqui está onde a maioria das pessoas se perde do outro lado: elas agem sem intenção clara. Trabalham duro, mas sem direção. Constroem, mas não sabem por quê. Vivem apenas no triângulo inferior, presas em esforço mecânico sem chama interior para guiá-las. Salomão ensinou que o verdadeiro poder não está em nenhum dos dois triângulos sozinhos. O poder está no ponto onde eles se cruzam. Na interseção. No centro do selo onde espírito e matéria se tocam. E esse ponto central? Os antigos chamavam de o coração do mago. O lugar onde você não está apenas pensando nem apenas fazendo. Você está sendo. Você está alinhado. Sua intenção interior e sua ação exterior movem-se como uma coisa só. Pense assim: um arqueiro não atira flecha apenas com força física. Ele não a atira apenas com intenção mental. Ele une os dois. A mente vê o alvo. O corpo executa o movimento. E no momento da liberação, não há separação entre pensador e ação. Há apenas o ato completo. Esse é o selo em funcionamento. Os manuscritos atribuídos a Salomão falam sobre comandar demônios e espíritos. Mas o que isso realmente significa? Demônios eram a linguagem antiga para descrever forças internas fragmentadas, seus medos, suas distrações, seus padrões sabotadores. Comandar não significava suprimir. Significava alinhar. Trazer ordem ao caos interno. Fazer com que todas as partes de você apontassem na mesma direção.
Quando o rei Salomão comandava espíritos, ele estava fazendo exatamente o que você precisa fazer, trazendo unidade consciente para forças internas que normalmente puxam você em direções opostas. Imagine que sua mente diz eu quero isso, mas seu corpo age de forma contrária. Ou seu coração sente uma coisa, mas sua boca diz outra. Essa é a desunião. Essa é a vida sem o selo. E enquanto você estiver dividido assim, suas manifestações serão fracas, inconsistentes, confusas. Mas quando você ativa o selo, quando você alinha intenção clara com ação consistente, algo extraordinário acontece, sua realidade começa a responder. Não porque você ganhou algum poder mágico externo, mas porque você parou de se sabotar internamente. Aqui está um segredo que os textos antigos preservaram: o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E quando você se torna internamente unificado, quando céu e terra dentro de você se tocam, o mundo externo não tem escolha senão refletir isso de volta. Isso não é misticismo vago. É mecânica. É como funciona. E é por isso que o selo foi preservado através dos séculos. Por que funciona? Então, como você ativa o selo de Salomão na sua vida? Como você transforma este símbolo antigo em prática real? O selo de Salomão pode parecer distante, místico, algo de outro tempo. Mas seu poder está esperando para ser ativado hoje, agora, dentro de você. Não através de rituais complexos ou palavras mágicas. Através de algo muito mais simples: alinhamento consciente. Passo 1. Identifique o triângulo superior, sua intenção. Pegue algo que você quer manifestar. Não importa o tamanho. Pode ser uma mudança de carreira, um relacionamento, saúde, criatividade. Qualquer coisa. Agora faça esta pergunta: o que eu realmente quero aqui? Não o que os outros esperam. Não o que parece impressionante. O que você, no seu núcleo mais profundo, realmente deseja? Esta é a chama. Esta é a ponta do triângulo superior. Se você não tem clareza aqui, nada que você faça terá poder real. Então sente com isso. Escreva. Refine até que você sinta: sim, isso é verdadeiro. Passo 2. Identifique o triângulo inferior, sua ação. Agora pergunte: o que eu estou fazendo fisicamente em relação a isso? Não o que você pensa sobre fazer. Não o que você pretende fazer algum dia. O que você está fazendo hoje? Esta semana? Este mês? Se há uma desconexão entre o que você diz que quer e o que você realmente faz, você está vivendo fora do selo. Seus triângulos não se tocam. Sua energia está fragmentada. E o universo recebe sinais confusos de você. Salomão ensinava: intenção sem ação é ilusão. Ação sem intenção é desperdício. Ambos precisam existir juntos. Passo 3. Encontre o centro, o ponto de união. Agora vem a parte crucial. Todos os dias, reserve um momento, pode ser de manhã, pode ser à noite, e faça isso. Feche os olhos. Visualize o selo na sua mente. Veja o triângulo superior brilhando com sua intenção. Veja o triângulo inferior sólido com suas ações. Agora imagine os dois se movendo um em direção ao outro até se cruzarem completamente no centro do seu peito. Sinta isso fisicamente. A união. O alinhamento. O momento onde não há mais separação entre o que você quer e o que você faz. Respire ali. Permaneça ali. Este é o coração do mago que os antigos textos descreviam. Quando você faz isso, algo sutil mais profundo acontece. Você para de viver como duas pessoas, a pessoa que sonha e a pessoa que age. Você se torna uma. E dessa unidade vem poder real. Passo 4. Observe os demônios, suas resistências internas. Conforme você pratica isso, você vai notar vozes internas surgindo. Dúvida. Medo. Autossabotagem. Procrastinação. Os antigos chamavam isso de demônios porque essas forças internas literalmente impedem sua manifestação. Mas aqui está o segredo de Salomão: você não luta contra elas. Você as comanda. Como?
reconhecendo-as, nomeando-as. E então, conscientemente, escolhendo alinhar sua energia de volta ao centro do selo. Cada vez que você faz isso, você está praticando o que Salomão dominava, soberania interna. Passo 5. Viva do centro. A prática não termina na meditação. Ela se estende para a sua vida. Antes de qualquer decisão importante, pergunte: isso alinha meu céu e minha terra? Minha intenção e minha ação estão apontando para a mesma direção? Se sim, haja. Se não, reajuste. Viver do selo significa viver consciente da união interior. E quando você faz isso consistentemente, as pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente em você. Você parece mais presente, mais focado, mais poderoso. Não porque você mudou externamente, mas porque você se tornou internamente unificado. E a realidade externa? Ela começa a espelhar isso de volta. Oportunidades aparecem. Sincronicidades aumentam. As coisas fluem com menos resistência. Não porque o universo te favorece magicamente, mas porque você parou de emitir sinais contraditórios. Você se tornou claro. E clareza cria realidade. E se você ainda não baixou, não esqueça de pegar meu e-book gratuito, O Código de Manifestação, Sabedoria Antiga para Criar Realidade, que expande tudo o que exploramos aqui com exercícios práticos adicionais. O link está na descrição. O selo de Salomão não é apenas um símbolo antigo para ser admirado. É uma ferramenta viva, um mapa de consciência, um método testado através de milênios. Salomão não era apenas um rei. Ele era o mestre de algo que a maioria das pessoas nunca aprende: como unir os mundos interior e exterior. Como fazer pensamento se tornar matéria. Como viver alinhado. E este conhecimento foi preservado, através de manuscritos ocultos, sociedades secretas, tradições esotéricas, não por acidente, mas por necessidade. Porque em cada era, há aqueles que estão prontos para despertar. Prontos para parar de viver fragmentados e começar a viver inteiros. Talvez você seja um deles. O selo está te chamando agora. Não para você adorá-lo, mas para você ativá-lo. Para você entender que dentro de você existem dois triângulos esperando para se encontrarem. Intenção e ação. Espírito e matéria. Céu e terra. E quando eles se cruzam, quando você vive conscientemente deste ponto central de união, algo muda. O mundo para de parecer caótico porque você não está mais dividido. Suas escolhas ficam mais claras porque vêm de um lugar mais profundo. O medo solta seu controle porque você sente poder real, não ilusão de controle. E aquela sensação de estar sempre buscando algo, sempre faltando algo, começa a dissolver. Não porque você encontrou algo novo lá fora, mas porque você lembrou do que sempre esteve dentro de você. Este é o segredo que Salomão deixou codificado. Este é o conhecimento que os iniciados protegeram. Este é o poder que está disponível para você agora. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Agora. Então pergunte a si mesmo: onde, neste exato momento, eu estou dividido? E o que aconteceria se eu permitisse que meus dois mundos se unissem? Sente com isso. Deixe ecoar dentro de você. Porque o despertar não sempre começa com uma resposta. Às vezes, começa com uma pergunta que você não consegue mais ignorar. Se este ensinamento despertou algo em você, deixe nos comentários. E se você quer explorar mais símbolos antigos e conhecimentos esquecidos, inscreva-se no canal para não perder nossos vídeos semanais. Seu despertar não é um acidente. É uma memória surgindo da parte de você que nunca esqueceu quem você realmente é.